Então, nós temos a sala aberta de hoje, renovando aí a solicitação para a identidade de cada um, com o cargo no Rotary e o distrito, colocando no chat. É uma grande honra receber a todos vocês na noite de hoje. Agora sim, muito obrigada, governador Jope, por ter aceito o nosso convite para estar nessa noite conosco. Vou fazer minha autodescrição. Sou mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, estou trajando um vestido estampado de preto, marrom, bege e branco. Ao fundo, tem uma imagem do céu de Brasília, aqui de dentro do condomínio de onde eu moro, quando começava a se formar uma tempestade, num lugar lindíssimo que é o Mirante aqui. Muito boa noite a todos e passo a palavra para o Chico nesse momento. Palestrante da noite, muito boa noite a todos. É graduado em Economia e Finanças, em Ciências Contábeis. Tem MBA em Gestão de Negócios, pós-graduado em Gestão Estratégica e Estudos de Planejamento Estratégico. Realiza palestras motivacionais e sobre temas técnicos. Tem trabalhos publicados, ministra cursos, ministra cursos de extensão em educação ambiental, desenvolveu o método liderança multidimensional, a atitude transformadora. Autor de Construindo o Futuro, Novas Gerações na Trilha da Responsabilidade Social. Ética, uma caminhada sem linha de chegada. E Clubes de Serviço, Núcleos de Possibilidades. Escritores Anne. Dirigiu a Prece, que é a Previdência Complementar, e a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Voluntário em organizações associativas, como a ABES, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o Sindiconte, Rio, Sindicato dos Contabilistas da cidade do Rio de Janeiro. Associado representativo do Rotary Club de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Tijuca, com a classificação Planejamento Estratégico. Consultoria, foi seu presidente e governador do Distrito 4570 do Rotary International em 2001, 2002. Reconhecido na Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo, no My Rotary, na categoria Ouro, com 51 afiliados, no Rotary Club de Tijuca, Rio de Janeiro, Tijuca. Membro titular do Conselho de Administração da Associação Revista Rotary Brasil 2023-2025. Acadêmico das Academias de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro, a SERV, vice-presidente e secretário-geral da Academia Nacional de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, Academia Nacional de Economia, ANE, Academia Brasileira Rotária de Letras, ABROL. Academia Rotária de Letras ABROL, Cidade do Rio de Janeiro, eleito presidente para o período 2020-2024 e membro da Associação Nacional dos Escritores, ANE. Este é o nosso palestrante, Joper Padrão, assim que ele é conhecido. Não há necessidade de usar o sobrenome dele, porque isso aqui é mais que nome único. Duvido que alguém tenha um nome único como este. E, neste momento, ele vai falar sobre DEI, uma realidade desafiante. Com a palavra, o nosso governador, Joper Padrão. Meu amigo e o companheiro governador Chico, minha eterna presidente Tânia, amigos e amigas que estão aqui presentes, muito obrigado pela consideração. O nome do lugar, Chico, é Restinga Seca. Isso nós Tá. estamos falando do Rio Grande do Sul, tchê.
que em breve nós vamos estar usando o azeite de melhor qualidade do Brasil, melhor que o chileno. O desafio, eu dizia para a presidente Tânia, que me foi apresentado, de conversar com vocês. Na verdade, eu proponho, Tânia, que não seja uma apresentação tipo algo que pareça uma exposição sobre o tema, mas sim reflexões e, se possível, se vocês concordarem, um debate com as pessoas que estão aqui presentes. Com De certeza. diversidade, equidade e inclusão. Quando Tânia me fez o convite, ela me disse assim: que tipo de título podemos dar? Eu digo assim: alguma coisa que seja instigante, desafiante, porque me parece que esse tema, para nós rotarianos, pelo menos eu tenho visto assim, é um tema desafiante na interpretação do que ele representa. E ele é desafiante na medida em que tem vários aspectos que me parece que não são ainda devidamente tratados por nós. Então, seguindo a companheira Tânia, quem lhes fala é Joper Padrão, já apresentado, branco, cabelos mais brancos do que a minha pele, trajando uma camisa cinza e com um fundo branco atrás de mim para projeção. Diversidade, equidade e inclusão. Quando esse tema começou a ser tratado no Rotary, na mesma hora criou-se a possibilidade de ter comissões nos clubes, como nós iríamos tratar. Enfim, o assunto tem sido amplamente conversado sobre ele. E me pareceu de que era uma novidade. Quando isso começou a me parecer uma novidade, eu digo assim, tem algo estranho no reino da Dinamarca, porque esse tema, de novo, tem muito pouco. Ele pode estar sendo novo para o Rotary, mas não para a sociedade. Ele nos remonta à década de 60. E há quem diga que foi Martin Luther King quem deu o pontapé inicial nessa história, quando ele começa a colocar nos Estados Unidos, e acaba sendo vítima disso, a questão do racismo. Então, diversidade surge desde então um tema abordado pela sociedade e um tema que penetra nas empresas. Então, ele surge na sociedade, de um modo geral, através do meio empresarial, que passou a perceber de que a sociedade tinha uma evolução em andamento e que essa evolução em andamento nos desafiaria a tratar do reconhecimento da diversidade em seus diversos aspectos, da equidade como um caminho para o fim, que seria a inclusão. Então, tem o problema, a questão, diversidade, o meio de campo, que é a equidade, para chegar ao fim, que é a inclusão. Eu devo dizer, Chico, de que, para mim, particularmente, esse tema não é novo, na medida em que, durante algum tempo, eu fui dirigente da Companhia de Águas aqui do Rio de Janeiro, como você mencionou, e durante algum tempo, entre idas e vindas em cargos que tive na empresa ao longo de 50 anos, eu administrei, primeiro, eu introduzi dentro da empresa o convênio para que nós pudéssemos internalizar na empresa apenados. Vejam o que eu estou dizendo. Internalizar numa empresa de saneamento pessoas que cumpriam prisão. Aquele tipo de prisão semiaberta que o sujeito, durante o dia, trabalha, cada 3 dias de trabalho reduz um dia de pena. E, portanto, fui eu o diretor que assinou o convênio com o que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos de Fundação Santa Cabrini, que é a fundação que é ocupada, ela tem como ocupação fazer essa ponte entre o sistema carcerário e a sociedade. E, em algumas fases desta minha trajetória, eu tive que administrar pessoalmente apenados. Então, estiveram sob meu comando direto homens que estavam no sistema carcerário. E eu não tinha noção naquela época de que eu estava praticando lei. Não tinha a menor noção disso. Eu sabia que estava fazendo algo de positivo para a sociedade, mas eu não estava preocupado com o rótulo. Eu sabia que eu estava lidando com a diversidade de um grupo de profissionais qualificado que teria que lidar com o cotidiano, com o dia a dia, de conviver com pessoas que eram cumpridoras de uma pena e fazer com que essas pessoas que cumpriam a pena se sentissem o mais possível iguais a todos
para que elas, ao final da pena, tivessem a capacidade, a possibilidade de ter a inclusão na sociedade. A semana passada, o companheiro Marcelo, o companheiro Frado, a companheira Eliane esteve comigo numa viagem para conhecer a estação de tratamento de águas do Guandu. Nessa estação de tratamento de águas do Guandu, nós temos hoje dentro da estação, 650 homens e mulheres no cumprimento desse regime carcerário. 650 homens e mulheres. Os homens tiveram cursos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ganham um diploma, depois de 4 meses de curso, dizendo que esses homens estão certificados a trabalharem como jardineiros. E eles aprenderam a, da semente, fazer uma muda, da muda fazer uma árvore para o replantio das margens do rio que abastece a cidade do Rio de Janeiro. As mulheres confeccionam os saquinhos onde essas mudas são acondicionadas e os uniformes dos operários da cidade. 650. O índice de reincidência desses homens e mulheres que fazem o cumprimento da pena nesse regime é de menos de 20%, quando o índice de reincidência criminal na cidade do Rio de Janeiro é de 80%. Ou seja, a gente consegue fazer uma redução drástica do índice de retorno dessas pessoas à criminalidade através de trabalho, de dignificação dessas pessoas e de introdução dessas pessoas na sociedade. Diversidade, equidade, inclusão. Tânia, isso me faz me leva à reflexão de para onde o Rotary está pensando em diversidade, equidade e inclusão. Me pareceu de que algumas pessoas estão pensando na prática para o aumento do quadro associativo. Nada contra. Mas me parece que o desafio que o Rotary nos coloca é muito maior do que isso. E eu estou dando a vocês um exemplo prático, portanto, não é um exemplo teórico, do que representa trabalhar com diversidade, equidade e inclusão. No caso, portanto, eu vejo assim, essa ação que nós estamos desenvolvendo em Rotary no mundo inteiro, ela tem 2 vertentes. Uma vertente, se nós olharmos para a parte de dentro dos nossos clubes. Quer dizer, se nós internalizarmos dentro do Rotary, se nós estamos praticando diversidade, equidade e inclusão. Talvez tenhamos dificuldade disso em alguns aspectos. O outro é olhando para fora. Como é que nós, rotarianos, estamos exercendo nossa liderança na sociedade para fazer a prática disto? Quando nós estamos falando de diversidade, isso nos leva de imediato, acredito, a pensar em etnia, a pensar em opção sexual, a pensar em alguns aspectos que são, eu diria hoje, rotulados e conhecidos. Mas existem outros aspectos que são extremamente desafiantes se nós estivermos pensando na ação do Rotariano para fora do Rotary. Porque, por exemplo, se eu estou falando de diversidade, eu estou falando, no caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, Brasília não deve ser diferente, das pessoas em situação de rua, ou não? Claro que sim. Então, eu estou pensando nas pessoas nas comunidades. Eu estou pensando... Chico, levei um tiro. Eu sou sobrevivente da guerra urbana do Rio de Janeiro. A Tânia também sabe disso, né? Perdi os movimentos do braço direito por ter sido vitimado por um assalto. Eu tenho um companheiro no meu clube chamado Weiner Guimarães. Weiner tem formação teológica. E o Weiner me diz assim: Joper, você é a única pessoa viva que eu conheço que encarna Cristo. Porque no momento do tiro, a minha percepção para o meu algoz foi dizer mentalmente para ele: piedade e compaixão. Então, eu não tenho por esse indivíduo nenhum tipo de atitude que seja de raiva, de rancor, de nada disso. Muito pelo contrário, eu compreendo a situação que levou esse indivíduo a me dar um tiro. E por ele eu tenho piedade e compaixão. Como ele está hoje, eu não faço a menor ideia. Mas se pudesse eu fazer alguma coisa para que esse indivíduo pudesse se redimir do que fez comigo e ele pudesse estar se inserindo na nossa sociedade da maneira como nós gostaríamos que estivesse, eu teria feito. Eu estaria fazendo, porque isso me parece que seria a prática do meu sentido de cristianismo, o meu sentido de tratá-lo como um irmão que ele é para mim. Então, eu vejo que nós temos, portanto, por isso eu acho que é um tema desafiante para nós, que
praticá-lo nos dois sentidos. No sentido interno do Rotary, me parece menos complicado. E, inclusive, o Rotary tem, no seu site, hoje estava verificando, tem regras de conduta, diz aqui, o Conselho Consultivo de Diversidade, Equidade e Inclusão trabalhou para fortalecer a declaração inicialmente adotada em 2019. Então, tem uma declaração oficial do Rotary que declara o que o Rotary espera dos rotarianos, de um modo geral, eles não dizem que é internamente, mas eles dirigem essa declaração para o plano interno, porque, na minha forma de interpretar, é visível associar este esforço de DEI, de diversidade, equidade e inclusão, ao aumento do quadro associativo. Então, fala, por exemplo, da questão da opção sexual diferenciada, que parece que, dependendo da cultura, é um grande desafio para nós, porque a gente costuma, acredito eu, achar que diversidade é muito bacana, mas a diversidade dentro dos meus padrões, e não admitir que a diversidade ela não tem um padrão, ela é diversa, ela é difusa. Então, quando o Rotary fala, por exemplo, sobre a opção sexual diferenciada, e ele fala isso na declaração que tenho nesse momento na minha tela, dependendo da cultura, o Rotarianos acessa isso é para inglês ver. Eu tive no Rotary da Tijuca, uma de minhas afilhadas, ela era casada com um holandês. Então, ela ficava 6 meses do ano aqui no Rio de Janeiro, 6 meses do ano na Holanda. E ela sabia a minha forma de pensar. Então, num dado momento, ela dizia assim para mim: Júper, olha só, o meu marido acaba de mandar dos canais lá da Holanda uma foto que eu queria que você visse. E aí ela me manda, tá nessa foto, é um passeio de barcos naqueles canais, onde um dos barcos, com muita gente, um barco imenso, com muita gente, vibrando, você percebia no barco a vibração carnavalesca, com a bandeira do Rotary dentro de um arco-íris. Vocês já viram isso? O símbolo do Rotary normalmente é numa bandeira branca ou numa bandeira azul. Nessa imagem que ela me mandou, Eliane é o nome dela, o símbolo do Rotary era contido dentro de uma bandeira que é um arco-íris, porque isto era um passeio de barcos de pessoas com opção sexual diferenciada de um Rotary Club composto por essas pessoas. Então, quando o Rotary nos fala sobre diversidade, equidade e inclusão, dependendo da cultura que está lendo essa orientação do Rotary International, isso estabelece-se um limite. Não, espera aí, isso aí é para eles, mas para nós não. Quando o Rotary, como ele globaliza a sua informação, ele está vendo o mundo como um todo. Então, Chico, eu não faço a menor ideia como é que na África, por exemplo, entra esse tipo de informação. Como é que nos países asiáticos entra esse tipo de informação? Eu sei como é que entra no Brasil. E no Brasil eu sei que tem uma reação silenciosa. É aquela relação que ninguém fala, ninguém diz, não, eu sou contra, não. Só que não se pratica. O Rotary da Tijuca, que eu tenho uma gratidão que jamais hei de pagar por me acolher, ele é um clube não só vibrante, dinâmico e tudo mais, tem uma série de qualidades, mas uma das qualidades é que, silenciosamente, nós praticamos a diversidade, a equidade e a inclusão. Por exemplo, nosso clube tem pessoas de várias etnias. Nosso clube tem homens e mulheres e pessoas de opção sexual diferenciada. Nosso clube tem pessoas de várias religiões. Então, diversidade para nós, e a gente não faz disso uma bandeira nem um charme de marketing, não, é natural. São pessoas que têm a capacidade de mostrarem as qualidades de um rotariano e, por isso, o clube as admitiu como rotarianas que são. E isso, para nós, traz valores que as empresas, desde 1960, aprenderam. Portanto, quando as empresas praticam diversidade, equidade e inclusão há já mais de 4 décadas, há 5 décadas, é porque isso para elas dá retorno. E qual é o retorno, por exemplo, que dá para uma empresa a diversidade, o convívio com o apenado? Qual é o retorno que dá? Porra, vocês não fazem ideia do ganho que é. Vocês não têm a menor ideia. Eu tive casos, inclusive, de engenheiros que mudaram de religião, porque o cara, ao passar a ter o convívio com o apenado, ele passou a ver a vida religiosa sobre outro aspecto. E aí, de repente, o engenheiro chega para mim e diz assim: doutor, estou frequentando agora a igreja tal. Eu digo: pô, legal, você está bem? Legal. Mas eu estou frequentando a igreja tal porque o fulano de tal me mostrou uma outra visão da vida. O fulano de tal era um preto, era um apenado.
Então, a diversidade para a empresa, ela traz valores que são de retorno imediato para a empresa. Ela aumenta a criatividade. As pessoas todas são desafiadas a serem mais criativas. Por isso, empresas como o Google, essas empresas de informática, lidam com a diversidade de uma forma absolutamente natural. Eu estava em São Paulo, isso tem talvez uns 10 anos, e eu fui para um congresso da Aves, e no trânsito do almoço, eu passo do hotel para o centro de convenções, olho para um prédio grande pra caramba, eu não conhecia aquele prédio, e era curioso para mim, Chico, porque o prédio tinha uma ponte entre dois prédios. Então, tinha um prédio, tinha um outro prédio, tinha uma ponte entre os dois prédios. Essa ponte era de vidro. E aí, de repente, eu vejo um camarada de skate passar pela ponte. E daqui a pouco eu vejo um cara de bermuda com um cachorro passar pela ponte. Eu virei para um engenheiro que estava comigo e disse assim: vem cá, o que é aquilo ali? Isso é a sede da Google. Eu digo, como é que é? Isso é a sede do Google, é isso aí, esse monstro que está aí. Eu digo, pô, legal. Aí eu entendi. Quer dizer, o camarada quer ir trabalhar de bermuda com cachorro? Vai. O importante é que ele crie. O camarada quer ir trabalhar e quer usar o skate para se locomover dentro do Google? Usa o skate. Isso não faz diferença. Isso o que que é? Diversidade. Isso o que que é? Equidade. Isso o que que é inclusão. E isso o que que é o retorno que a empresa vai ter. Então, eu vejo que o Rotary precisa aplicar, Tânia, e daí eu iria encerrar essa minha locução para nós podermos discutir o assunto. O Rotary precisa perceber isso. Para que lado nós vamos praticar diversidade, equidade e inclusão? Para dentro e para fora. Bacana. Vamos praticar para dentro, buscando fazer com que nossos clubes tenham uma diversidade que seja representativa da sua sociedade. Claro que se eu estiver no Rio Grande do Sul, eu vou ter uma diversidade diferente se eu estiver em Minas Gerais, se eu estiver em Brasília, se eu estiver no Pará. Então, eu vou ter que me adaptar a este meio social, que isso é a essência do Rotary, né? É um corte transversal da sociedade. Então, eu vou ter que me adaptar a esse meio social para fazer do meu clube internalizar a realidade desta sociedade, deste estrato social onde eu estou. E para fora, quer dizer, como é que eu consigo praticar diversidade, equidade e inclusão para fora? Aí os desafios são grandes. Por isso eu coloquei com a sua ajuda, Tânia, esse tema. É um tema extremamente desafiante para nós. E vou encerrar por aqui, durante a pandemia, eu não tive Covid, não me pergunte por quê, Chico, todo dia eu rezo muito, e aí todo dia nas minhas orações eu converso muito com, com as minhas crenças, né? E aí eu procuro entender por que eu não tive Covid, porque eu não fiquei em casa um dia. Quando o governo declarou a pandemia e disse assim, não pode sair de casa, lave as mãos, lembra disso? Fica em casa, coisa e tal. Eu digo assim, não vou não. E eu ia para a rua todos os dias. Minha esposa trabalhou todos os dias. A Vitória não ficou em casa um dia sequer. E a minha decisão de ir para a rua não foi uma decisão impetuosa, como foi do tiro. O tiro, eu levei o tiro porque eu mandei o assaltante às favas, né? Eu disse para ele, as favas, ele não gostou, me deu o tiro. Mas no caso da Covid não foi isso, não. É porque quando o governo disse assim, fique em casa, lave as mãos, nesse momento, Chico, na minha cabeça eu disse assim, e as pessoas em situação de rua? Foi assim, foi um ato contínuo, foi um ato imediato. E as pessoas em situação de rua? Elas vão lavar as mãos aonde? Elas vão ficar em casa, em que casa? Se elas moram na rua. E aí veio uma consequência natural. Eu digo assim, caramba, se fechar tudo, quem é que vai dar esmola para essas pessoas? Mesmo que haja alguém que dê esmola, onde é que elas vão comprar a comida delas? E assim eu fui à rua todos os dias, Chico, todos os dias, para ver essas pessoas. E aí eu vi hordas, sabe o que é horda? É caravana de pessoas aqui na Tijuca, com o travesseiro, com o colchão nas costas, sem ter para onde ir, porque não tinha quem desse esmola, não tinha onde comprar comida, e os caras viviam. E nós temos aqui um negócio chamado CRAS, que é um centro de apoio social do governo do município. Eu acho que isso é fruto de uma legislação federal. E eu via de manhã cedo as pessoas se dirigirem para o CRAS e não tinham o que fazer, porque a autoridade pública também não tinha o que fazer. E isso, o que que era? Era uma ansiedade minha, de cidadão, de compaixão com essas pessoas.
porque eu acho que diversidade, equidade e inclusão, eu traduzo isso com uma palavra, compaixão. Quer dizer, como é que eu poderia ajudar essas pessoas a enfrentarem este momento que, na minha percepção, era um momento de defesa da sociedade constituída, mas uma defesa hipócrita, porque o governo dizer assim, fique em casa. Porra, dizer fique em casa é mole para quem tem casa. E quem não tem casa? Qual é a ordem? Continue na rua? O comando seguinte era lave as mãos. Lavar as mãos com que água, cara? Lavar as mãos com que sabão, cara? E isso me deu a percepção clara de que nós temos uma sociedade tão dividida que até no momento de uma crise como a pandemia, o comando da sociedade é o comando para a classe social que o governo constituído pode se dirigir. O resto é o resto. Quando não é, são pessoas, são seres humanos, são irmãos, como diz Cristo, são pessoas que estão na vida como eu posso estar amanhã ou como eu poderia estar desde sempre. Então, minha amiga Tânia, eu espero que essas minhas reflexões não sejam para confundir, mas, ao contrário, seja para nos ajudar a interpretar melhor isso que para nós está parecendo uma coisa charmosa, quando não é. Diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, me nego a trabalhar sobre esse tema dentro do Rotary da Tijuca. Aliás, diga-se de passagem, o presidente está aqui, o Rotary da Tijuca não rotula esse tipo de atividade. Nós não temos uma comissão para isso, nós não rotulamos. Nós simplesmente praticamos com naturalidade. É como respirar, é como beber água para mitigar a sede, é uma coisa absolutamente natural. Mas que nós não nos afastamos dessa tendência em nenhum momento. Eu quero me dispor a discutir o assunto, companheira Tânia, que certamente para mim será extremamente proveitoso nas minhas reflexões. Muito obrigado, companheiro Chico, e obrigado a todos que estão aqui conosco. Nossa Senhora, Júpiter, é muita coisa, né, para a gente conversar sobre DEI. Realmente, o primeiro ponto é que a gente tem percebido é que as pessoas ainda estão naquele momento de ficar fazendo piadinhas com a palavra DEI, com essa sigla que se formou aí dizendo que é o que você deu? E levam essa questão simples, puramente para esse lado. Sendo que, na verdade, né, eu tenho colocado que, então, vamos doar, né? O que eu dei? Eu doei algo. E doar é muito mais significativo, é muito mais importante do que apenas brincar com essa palavra e seu significado tão importante. Eu também concordo com você quando você diz que não deveria existir esta comissão com esse sentido, com esse aspecto de você tem obrigatoriamente que fazer isso. Não, mas já que, tendo em vista que as pessoas ainda não estão sabendo o que fazer com o potencial que cada um de nós tem, nós temos um potencial imenso, né? Cada um de nós podemos fazer tantas coisas. E uma das minhas últimas falas, eu coloquei isso, eu falei que cada comissão do nosso Rotary deveria estar de braços dados com a comissão DEI, ou seja, DEI está em tudo. Como diversidade, equidade e inclusão está em tudo. Então, vai ao encontro disso que você acabou de falar. Não precisaria, mas, infelizmente, ainda é necessário para que as pessoas se lembrem de que a comissão DEI, ela vai trabalhar e vai trazer. Quando você me contou para a gente sobre a questão dos apenados, eu me lembro, e aqui reporto aqueles que não sabem disso, acho que a grande maioria deve saber, que um professor, por exemplo, como eu, tem alunos diversos, todo tipo de aluno, inclusive alunos que estão nas prisões e que eles são liberados durante o dia para estarem com os outros alunos, e nós temos uma pessoa que fica vigiando esse aluno na escola, e o professor, ele tem que ser capaz o suficiente, tem que ter uma mente, um coração, uma vida, uma abertura de pensamento muito grande para tratar esse aluno. E, equanimemente,
Não é igualmente, porque não dá para ser igualmente, né? Ninguém vai tratar o outro igual, vai tratar com equanimidade, para poder todo mundo, para poder a gente ter exatamente essa questão atendida no nosso meio, na nossa vivência, na nossa sociedade. Então, o professor tem o síndrome de Down, ele tem o TEA, aí ele tem o TDAH, ele tem o dito padrão, ele tem o negro e ele tem aquele que está numa medida socioeducativa. Então, é um universo gigantesco. Aí, quando você coloca isso dentro do Rotary, gente, vamos olhar o mundo de uma forma um pouco melhor, um pouco maior. Não só olhar para um estilo de pessoa, para um tipo de pessoa que a gente colocou como padrão, né? Desculpe pela igualdade, né? Então, é o que você falou, essa palavra compaixão, eu sou apaixonada por ela, porque se você dividir, ela é com, né? Com quê, gente? Com paixão. E compaixão, de ter realmente dó, de ter olhar de uma forma diferente para essa criatura. Mas, a despeito disso tudo, a gente vai levando com o nome de Comissão DEI. Te agradeço muito as palavras e deixo aberto aqui agora, nesse momento, para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário para o Joper, que o possa fazer. Enquanto as pessoas se aquecem, Tânia, você falou, se identificou como professora, está conosco na sala o companheiro Henrique, companheiro governador Henrique, hoje do Rotary Grajaú, foi do Rotary Bras de Pina. E há muitos anos, nós temos aqui no Rio de Janeiro um campo turístico inacreditável. Um deles chama-se Complexo do Alemão. Então tem a Maré, tem o Complexo do Alemão, aqui tem uma diversidade, não nos falta diversidade. Havia uma professora, diretora, as escolas aqui, eu não sei se Brasília são assim, de dia elas são municipais, de noite elas são estaduais. Então a instalação física, ela tem dois diretores. O diretor do dia é do município, o diretor da noite é do governo do estado. Imagina a confusão que isso é para o cara que faz a manutenção do prédio. E uma professora, diretora de uma escola no Complexo do Alemão, era rotariana do Rotary Bras de Pina. Eu estou até perguntando ao Henrique se ela ainda é viva, chamava-se Vinete. Era uma senhora magrinha, 1,5 m, franzina, negra. E essa senhora era diretora da escola noturna. Então ela me dizia assim, Jô, vai lá fazer uma aula para a gente sobre meio ambiente, sobre água. E lá ia eu, pegava data show, imagina, data show, ia no meu carro para o Complexo do Alemão, chegava lá às 6 horas da noite para instalar o equipamento, para dar uma aula para os alunos dela. Uma noite eu chego, é uma confusão. Você que é professor experiente não faz ideia do que é uma escola pública dentro do Complexo do Alemão. É uma confusão generalizada. E aí eu estou me caminhando para o lugar onde ficava a diretora e eu vejo um casal, um garoto e uma garota, em pé, fazendo sexo no corredor. E era um negócio tão visível, e eu digo assim, caramba, o que é isso, né? Mas aí eu fiz de conta que não vi, fiz cara de árvore, entrei. Aí eu cheguei para a Venete e disse assim, Venete, o que eu acabo de ver foi o que eu vi? Ela disse, se é o que eu estou imaginando, foi. Eu digo, e daí? Ela disse assim, João, eu quero esses caras dentro da sala de aula para eu dar aula. Eu já tive aqui aluno que pega uma dedo, bota na minha cara e diz assim, se a senhora fizer alguma coisa comigo, meu pai vem ver a senhora aqui com uma 45 na mão. E ela diz assim, e eu quero esse cara dentro da sala de aula. O que a Vinete me dava de lição nessa história, né? Ela lidava com a diversidade no cotidiano dela. Mas o que ela queria? O mais possível, fazer a inclusão dessas pessoas na sociedade. E como é que ela fazia isso? Ao seu jeito, pela equidade, que era o meio do caminho. Falava ela sobre diversidade, equidade e inclusão? Não, ela praticava. Eu não faço ideia de quantas pessoas, quantos cidadãos a Vinete conseguiu concluir o curso. Eu não faço ideia, deve ter sido uma multidão, deve ter perdido alguns. Mas para ela não importava essa estatística, para ela importava a prática dela em fazer o bem. A Vinete talvez tenha sido uma das rotarianas que, para mim, mais encarnou aquele lema que o Rotary tem de dar de si sem pensar em si. Porque, Chico, eu não conseguia imaginar essa mulher franzina, baixinha, negra,
indo e vindo. Ela saía do Complexo Alemão depois das 10 horas da noite, não tinha carro. E eu não sei onde Vinete morava, devia morar na periferia também. Só que ela fazia o trabalho dela. E o trabalho dela, o que que era? Um trabalho de catequização, né? Aquele todo dia dando aula para essa comunidade. Henrique, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Jô, eu tentei localizar a Vinete conforme você me pediu, mas não tive sucesso. Mas não vou desistir e eu tenho certeza que eu vou saber já já onde ela está, onde ela está morando, mas não consegui obter êxito por enquanto. Mas voltando ao assunto, né? A minha concepção de DEI é da sua desde 2019, quando foi trazido por Rotary essa visão, era de aumento do quadro associativo, né? Ela foi criada especificamente com esse objetivo, e isso é o que eu entendi e venho entendendo dentro do Rotary. Eu acho que é uma matéria difícil isso para dentro do Rotary, porque eu acho que os rotarianos não estão preparados a lidar com a diversidade. Em razão disso, não vejo o aumento do quadro associativo ser feito através do DEI. Apesar de nós termos no nosso distrito uma referência que é a Adélia, engraçado, eu achei que ela estava aqui na reunião. Apesar dela ter se empenhado e se engajado muito bem para falar sobre DEI, para expor esse tema novo em Rotary, eu não tenho observado sucesso através dessa comissão. Eu queria ouvir você falar sobre isso. Henrique, vou ler para vocês o que está no site do Rotary. Esse tal documento que o Rotary editou, que é adotado desde 2019. No segundo parágrafo, diz assim: valorizamos a diversidade e celebramos as contribuições de todas as pessoas, independentemente de sua origem, idade, etnia, raça, cor, deficiência, estilo de aprendizagem, religião, fé, status socioeconômico, cultura, estado civil, idioma, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, bem como diferenças de ideias, pensamentos, valores e crenças. Isso está escrito pelo Rotary. Ele não diz assim, isso é um caminho para atrair novos rotarianos. Não, ele diz isso no sentido geral, para dentro e para fora. Eu tive uma experiência, as pessoas são muito generosas de me convidar para falar para determinados públicos, em geral, presencialmente. Então, agora, no final de maio, eu estou indo para um lugar que eu não conheço ainda, chamado Salinópolis, no interior do Pará, para a conferência do Distrito 4.720. Então, como eu falei ainda há pouco, que eu estive em Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Então, são duas experiências, né, Chico, absolutamente diferentes e ricas, né? Uma coisa é lidar com o gaúcho da fronteira do Uruguai, outra coisa é lidar com o paraense que está lá no meio da floresta. Quando eu estou numa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, Tânia, mais da metade da minha população de 6 milhões e meio de habitantes, mais da metade é de mulheres. Mais da metade da população de 6 milhões e meio de cariocas são de negros ou antigamente chamado de pardos. Quando eu vou a uma conferência do distrito que tem a capital do estado como predominante, eu olho, me dá a impressão de que eu estou no Rio Grande do Sul, porque é tudo branquinho, bonitinho, que nem você, clarinho, tudo branquinho. Aí eu digo assim, e onde é que está mais da metade que compõe a minha sociedade? Quando eu vou a Minas Gerais, e eu já fiz várias conferências no estado de Minas Gerais, portanto, Minas tem alguns distritos, e eu já fui a todos eles fazendo palestras em conferências. Quando eu subo no palco, eu olho e vejo mineiro, porque na plateia, a plateia é a miscigenação da raça brasileira, é o estado que mais mostra a sua formação, porque eu vejo brancos, pretos, pardos, eu vejo tudo, homens, mulheres. A miscigenação está presente. São os rotarianos de Minas Gerais os que mais mostram essa diversidade. Então, Henrique, falando para você, como é que a gente faz isso com naturalidade? Porque a gente não pode estar caçando
rotariano como a gente pega elefante para levar para o zoológico, né? A gente não pode estar caçando rotariano como a gente compra um hipopótamo para levar para o zoológico. Não é isso. A gente tem que ter pessoas que tenham as identificações de um rotariano, né? A vocação por servir, a ilibada reputação, enfim, essas coisas que nos caracterizam. Agora, nós talvez estejamos com dificuldade de olhar para o nosso público e perceber quem são as pessoas que têm essas qualidades e que representam o nosso público. Eu frequento o Conselho Comunitário de Segurança daqui da região, da Grande Tijuca, que é onde eu moro. Então, Chico, quando eu vou para esse conselho, eu estou focado nas questões de segurança, eu estou focado na plateia, eu estou focado nas pessoas que fazem perguntas, nas pessoas. O meu radar ele fica girando 360 graus. E aí, nesse giro, eventualmente, eu identifico algumas pessoas que eu digo assim: ó, esse cara pode vir a ser um rotariano. Que é um exemplo disso? Meu presidente Marcelo. Meu presidente Marcelo está aqui como testemunha. Eu o conheci no Conselho Comunitário de Segurança. E aí, as suas intervenções, a sua postura, a sua forma de agir no Conselho Comunitário de Segurança diziam para mim assim: ó, esse cara pode vir a ser um rotariano, é meu afilhado. Então, eu acho que para nós, rotarianos, por isso eu disse no início, e a Tânia eu acho que percebeu bem isso, tem que ser uma coisa natural. Mas uma coisa natural é que nós estejamos focados em fazer com que essa coisa da diversidade seja uma prática como respirar. E aí nós vamos ter mais mulheres no nosso meio, porque nossa população é mais da metade de mulheres. Nós vamos ter mais negros no nosso meio, porque mais da metade da nossa população é de pessoas negras ou pardas, e daí por diante. Por exemplo, mais pessoas com opção sexual diferenciada. Ô Chico, tem um shopping aqui na Tijuca, é o ponto central de negócios aqui do bairro, é um grande shopping, não é pequeno não, e é de classe média, é bacana pra caramba. O que mais se vê lá hoje são moças e rapazes de mãos dadas, com o dedinho entrelaçado. Então, se você me perguntar assim, se fosse seu filho, como é que você agiria? Eu não sei porque eu não tive filho. Mas o fato é que eu vejo isso está aos meus olhos. Então, moças namorando, rapazes namorando, é do nosso cotidiano. Quantas dessas pessoas eu percebi até aqui com as características de um rotariano? Talvez até eu tenha dificuldade de perceber isso, porque eu próprio tenho o meu lado preconceituoso, eu digo assim, não, não vou me chegar não, deixa de viver a vidinha deles lá, eu vou viver a minha vidinha aqui. Mas isso é uma falha. Isto é uma falha, porque eu tenho que perceber esse tecido social como um todo e ver nesse tecido social quem são as pessoas qualificadas para serem rotarianos. Você sabe disso, Henrique está indo agora para o Conselho de Legislação. Eu sou suplente do Henrique, então eu sou o cara que reza todo dia para a boa saúde dele, que é para ele poder embarcar e fazer o trabalho dele lá no Conselho de Legislação. Mas o Henrique está indo para o Conselho de Legislação e, sem dúvida nenhuma, ele vai encontrar, porque agora vai ser presencial, ele vai encontrar rotarianos casados com rotarianos, homens. Ele vai encontrar, porque isso faz parte hoje do nosso cotidiano. Agora, nós aqui no Brasil, descendentes de judeus cristãos, brancos, que achamos que somos brancos, enfim, a gente tem uma cultura lusitana que prefere ignorar essa realidade, quando eu acho que isso pode ser um erro nosso. Volto a dizer, eu vou para o Conselho Comunitário de Segurança, 10% do meu tempo eu estou vendo segurança. 90% do tempo o meu radar está gerando para ver quem é que pode vir a ser convidado para ser para o Rotary ou não. Por isso, Tânia, 51, aliás, não são 51, agora são 53 afiliados no Rotary da Tijuca. Porque o meu radar ele está permanentemente procurando ver quem é que pode vir a ser rotariano ou não, independentemente de qualquer coisa. Não sei se respondi, amigo, mas é isso. Eu diria que essa questão, ela, dentro do Rotary, ela levou muito tempo para ser interiorizada, mas ela começou, por incrível que pareça, um pouquinho antes daquilo que Joper mencionou, pelo menos assim eu entendo, eu posso estar enganado, e aí eu jogo para ele essa questão, que foi em 1950, quando houve a tentativa por parte dos indianos de inserir a mulher dentro do contexto rotário. E só depois de 38 anos, né? 38 anos, nós conseguimos ter a mulher. E aí nós podemos dizer algo interessantíssimo em torno de tudo isso que o Joper falou.
que é, temos a mulher, mas se nós não tivéssemos essa parcela da sociedade dentro do Rotary, nós teríamos algo em torno de 900 mil rotários, né? Então, com isso, nós teríamos reduzido. Então, o que nós temos que fazer? Aí entra um aspecto, Jô, porque eu acho que tudo isso que é feito pelo Rotary é no sentido de conscientizar, interna e externamente, não importa. Se tu, na realidade, não vai agir na minha forma de ver, diferentemente dentro do Rotary do que tu age na sociedade. Não tem como, não dá para funcionar assim. A minha cabeça não funciona, né? Então, também em função disso é que há mudanças, ou seja, na medida em que tu na sociedade começa a aceitar, digamos, eu estou lá em 1980, eu começo a aceitar a mulher dentro do Rotary, então eu começo a me comportar de forma diferenciada dentro do Rotary também, ou seja, eu no primeiro momento não aceito, e aí na rua, por exemplo, lá eu convivo, lá eu trabalho com ela, e dentro do Rotary eu começo a perceber. O que é que tu tem para dizer para encerrar essa nossa conversa aí com relação a esse assunto que você trouxe? Sua colocação foi perfeita ao lembrar o quanto o Rotary reagiu durante décadas a ter a colaboração e a internalização da mulher em Rotary. É, tem um episódio, Chico, que é muito marcante para mim. Quando eu comecei essa brincadeira de Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, com o Tássio, com o Bem-vindo, enfim, é um exercício que é para nós uma brincadeira diária e muito enriquecedora. Num dado momento, a gente procurando ver como é que a academia poderia ser dinâmica, a gente viu que uma das coisas que poderia fazer era pesquisa. E ao iniciarmos essas pesquisas, nós nos deparamos com uma série de mensagens por todos os idiomas que Rotary transita, todos dizendo lista de rotarianos famosos. Então, o cara traduz isso de acordo com o seu idioma, como famosos, celebridades ou coisa que o valha. Essa lista era copia e cola descarada, porque ela sempre começava por John Kennedy. E aí eu comecei a ver, primeiro, prova quádrupla, é verdade, esses caras foram rotarianos. Aí My Rotary eu começo a pesquisar, Google começa a pesquisar, e aí eu descubro que o John Kennedy, por exemplo, nunca foi rotariano, nem associado honorário, nunca foi nada. Ele mandou uma carta para um Rotary Club no aniversário de um Rotary Club, nada mais do que isso, nem companheiro poet foi. Aí eu digo assim, bom, então essa lista pode ter algum vício de origem. E aí eu comecei a ver, Chico, que a lista era só de brancos, homens, e só de homens e brancos do continente norte, do lado norte do hemisfério, não tinha do sul. Eu digo, porra, vem cá, será que não tem nenhuma celebridade mulher? Não tem nenhuma celebridade na África? Não tem nenhuma celebridade abaixo do Equador? Hoje nós estamos com 200 e quase 300 celebridades de todos os continentes, de todos os nós fixamos um critério para dizer o que era celebridade no nosso conceito, e nós temos brancos, pretos, homens, mulheres, judeus, católicos, evangélicos, agnósticos, tem de tudo. Então nós desmistificamos essa falsa realidade que levava os rotarianos a entender que para ser bacana no Rotary, tinha que ser homem, tinha que ser branco e tinha que morar no hemisfério norte. Nós hoje podemos mostrar a diversidade através do painel de celebridades da Academia Rotária de Letras do Rio de Janeiro. Basta a pessoa ter interesse, visitar e vai ver, constatar essa nova realidade. Por ter aceito esse convite, porque eu já recebi um monte de não com relação à minha solicitação. Você não quer falar para a gente sobre a comissão, sobre a DEI, sobre o DEI, sobre a comissão DEI, sobre a diversidade, equidade e inclusão? A pessoa olha tal, depois eu te respondo. Ou então, olha, nesse dia, olha, e assim vai. Né? Então, que bom que para ti não é tabu, para ti não é preconceito, e nos ensinou tantas coisas. Que bom, porque de cada palestrante que aceita, a gente aprende muito desse universo fantástico que é conviver com a diversidade, que é a humanidade, com quem nós temos obrigação de conviver. Afinal, somos todos iguais, sendo diferentes. Agradeço muito de coração, agradeço a todos que aqui estão. O Argeu parece que estava aqui também, do nosso clube, não sei se ele ainda está, né?
Obrigada, Ageu, pela sua presença, pelo seu carinho, tá? Ele é meu afilhado em outra academia, numa academia, né? Ah lá! Agradecimentos de todo mundo aqui do Distrito 4.530, do nosso governador José Hilário, a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do Distrito 4.530 de Rotary Internacional, que trabalha para que a nossa organização seja diversificada, equitativa e inclusiva, buscando melhorar a experiência dos associados, em especial na região onde atua, que tem primado por convidar pessoas ilustres que tragam momentos de interesse, certifica que Joper Padrão desenvolveu de forma incrível e com competência o tema. Dei uma realidade desafiante. Meus parabéns, meu carinho. Muito obrigado. Muito obrigada.